mais essa semana, que é o servomotor, que é o material que já está lá no Google Classroom. Aí a gente vai ter um outro projeto ainda, que vai ser com relé. E aí o legal do projeto com relé é que é o que a gente usa para realmente acionar os equipamentos dentro de casa. Porque, tipo, se você quer acionar uma TV, um ventilador, alguma coisa assim, essas coisas elas puxam muita corrente. E aí o Arduino, ele não tem capacidade de dar essa corrente toda para essas coisas. E aí o projeto que a gente vai colocar na próxima semana é com o relé, que aí o relé ele vai conectar na energia e o Arduino ele vai dar energia só para o relé conectar. Ele vai funcionar como se fosse um botão que ao invés de ele fechar com a pressão do dedo, ele vai fechar com a corrente elétrica pequenininha que o Arduino é capaz de dar, capaz de fornecer. E aí esse do relé vai ser nosso último projeto de Arduino, e aí a gente vai querer ficar só mais uma semana para vocês fazerem o projeto final, que aí vai ser aquele que cada um faz o que quiser. Então, vocês podem já ir pensando, mas tipo vai demorar ainda um pouco. Então, voltando para essa semana a gente usou dois componentes que foram o sensor de presença e o servomotor. O que é que vocês acharam disso? Vocês têm outras ideias para usar o servomotor? Vocês pensaram em alguma outra coisa? Ele é muito usado, gente. É muito usado nos brinquedinhos, né? Nas competições de Arduino, aqueles robôs segue-linha, de resgate e tal. Ele não é usado para fazer a roda do motor girar, porque ali você precisa de uma coisa que fique girando, dando a volta completa e repetindo, né? O servo não é bom para isso, porque ele só gira, ele chega em 360 e volta. Ele tem uma trava. Tipo, você consegue girar ele até o final, aí quando chega aqui ele fica travado. Então ele não é muito bom para isso. Ele é bom para dar direção. Por exemplo, para mudar o eixo do carro. Você tem um motor para girar a roda, para fazer o carro andar para frente, só que aí você pode ter um motorzinho para fazer a roda ir para um lado ou para o outro. E aí, para isso, o servo pode ser bom. Uma outra coisa que ele ainda não fez essa semana, tudo bem, vão fazendo. Uma outra coisa que... Ai, fala, Letícia, depois fala aí o projeto. Érica, quando a gente estava no curso, né, eu fui pesquisar algumas ideias de inspiração para o meu projeto. Eu vi uma mulher, eu acredito que era um motorzinho. Ela usava para ser tipo a esponjinha de maquiagem dela para o robô maquiar ela. As batidinhas da maquiagem com a esponjinha. Que massa! Muito bom mesmo. Eu estava até pensando nisso, tem um negócio aqui. Vou pegar aqui, você mostra para você. Ele está aqui do outro lado do computador, estou com medo de desconectar tudo. Sim, pois é, achei legal, interessante esse microbit, né? Pelo que eu entendi, ele já tem várias coisas dentro dele, tipo, já tem uma matriz de LEDs, já tem... Eu acho que a gente... eu não sei se vai dar para a gente ver agora, né? Porque o calendário está meio apertado, mas qualquer coisa a gente dá uma olhada nisso. Você já fez um projeto com ele, Renner? Fala aí, abre o microfone. Fala aí o que você fez. Ainda não, tá. Eu não fiz nada ainda com ele também. Eu abri para olhar por curiosidade, mas também... Ah, tá, faz um projeto. Tá, vou pensar em algo. Qualquer coisa, eu faço alguma coisa para essa última semana do projeto final, que aí é aquela que vocês não têm outras atividades, fazem só o projeto final, e aí não vai ter também, tipo, matéria, né? Conteúdo, assim, de vídeo e tal. Aí eu faço algum projeto com ele e deixo para vocês olharem, tá bom? Que aí não fica obrigatório. Ele existe no mundo real, mas eu nunca usei.
E aí ele não existia no simulador. Não, ele já existia. Ele só não existia no simulador, no Tinkercad. E aí eles colocaram agora. Sim, um outro projeto que eu tinha pensado é tipo, com esse cooler, uma coisa bem na linha que Letícia falou, aí, bem de menina. Tem esses. Geralmente em sucata de computador velho sempre tem cooler, né? Porque, tipo, em computador velho sempre tem, naquelas fontes antigas, sempre tem uns grandões. E aí, esse aqui eu uso, a gente conectou só uma tomadazinha e eu uso para o próprio notebook, para ficar resfriando. Mas uma coisa que dava para fazer com ele é aqueles ventiladorzinhos de secar maquiagem. Então, dava para fazer alguma coisinha do tipo que você apertasse e ele ficasse 1 minuto ligado, que seria o tempo de secar a maquiagem, e aí depois parasse. Enfim, mais uma ideia aí de projeto. E aí, no caso, fazendo no simulador, vocês fariam com o motor corrente contínua, né? Que é o que tem aqui embaixo. Mas aí a gente vai pensando aí. E isso aí seria fácil até de fazer na prática, porque tem o cooler aqui. O que mais? Então, vamos para. Sim, em relação ao servo, gente, além dessas coisas tipo de brinquedo, entre aspas, que a gente faz para competição, a gente usa muito ele em porta de armário. Se você quer automatizar a abertura de uma porta de armário, ele é muito bom, porque a porta você só vai abrir um pouquinho e fechar, né? Você não vai. E você não precisa de tanta força assim. Então, você pode usar um microservo, que ele tem bem menos torque. Se for o projeto dessa semana, a ideia era que fosse uma porta de uma loja, uma porta de verdade, grandona. E aí, nesse caso, você precisaria de um servo bem maior, né? Para ter o torque suficiente para poder abrir essa porta. Mas aí, para simular no vídeo, eu fiz. Nem sei mais onde é que tá. Eu coloquei um papelzinho aqui para simular essa porta. Então, vou tentar mostrar. Então, a porta ficava aqui nesse plano, mais ou menos. E aí, se o motor girasse, ó, a porta abre. Entendeu? Gira assim, a porta abre. Gira assim, a porta fecha. Então, seria uma porta pivotante mesmo. E ele ia só... para fazer aquelas portas que abrem assim, você vai ter um motor desses que gira também. Todo motor é uma coisa que gira. Só que aí você vai ter a transmissão do movimento, né? Você vai ter alguma engrenagem que vai fazer a coisa que gira, fazer ele andar para frente. Então, você vai ter um dente, um trilhozinho dentado, por exemplo, e aí a engrenagem tem uma coisa em formato, tipo uma rosca de garrafa. E aí, quando você gira essa engrenagem, a roda dentada vai para frente ou vai para trás, fazendo com que a porta abra ou feche. E é assim que funciona aquelas portas que abrem e fecham. E os motores de garagem, enfim. Que mais? E aí, eu acho que a gente vai direto falar um pouquinho das questões, né? As questões da semana passada, dar uma revisada. Isso, aquelas portas de vidro, Letícia. Por dentro você vai ter que ter alguma transmissão do movimento para transformar esse movimento que é rotacional em um movimento linear, uma coisa que vai para frente e vai para trás. E aí, geralmente, essa transmissão do movimento é feita com um trilho dentado em contato com uma roda helicoidal, que cada vez que ela gira, ela vai pegando um dentinho diferente. Então, ela vai fazendo o dente para frente ou para o pente ir para frente ou para trás. É uma coisa mais de mecânica isso. Interessante, né? O jeito de funcionar. Geralmente isso fica escondidinho, né? A gente não vê, mas nos motores de garagem, aqueles que vão para frente e para trás, dá para ver, porque aí o trilho ele é no motor todinho, mas geralmente dá para ver. Então, só antes de começar o dessa semana, vamos dar uma olhadinha no da semana passada, que era sobre monitor serial e tela LCD. Então, outra coisa que eu queria perguntar para vocês. Semana passada a gente voltou para o Kahoot
E aí, o que é que vocês acharam, fazendo a comparação, assim, de uma semana para a outra? É melhor o Forms, é melhor o Kahoot, tanto faz. Eu dei uma bobeira também, que quando eu fiz o Forms para vocês, eu fiz de um jeito que não acabei não importando as notas diretamente. A outra turma deu para eu importar, foi super fácil, mas a turma de vocês ficou de um jeito que não dava para importar diretamente para o Classroom. Aí eu tive que passar as notas à mão de novo. Aí acabou que deu o mesmo trabalho, assim, para mim não teve muita diferença, mas eu queria saber de vocês. Se é melhor o mesmo feedback na hora, como é? Alguém está falando no chat? Tanto faz. Ah, então o Kahoot, ele é pior para, dependendo do celular, Edson? Eu não sabia. Não apareceu, Suez, do seu nome. Tá. É porque o seu é o da semana. Acho que o seu é o 68, é a turma 68 ou 80? A terminação. Então, o form estava para poder fazer quantas vezes quiser. Vocês não conseguiram? Gente, então eu acho que eu vou voltar para o Forms, talvez, se tem essa coisa do celular, que eu não tinha pensado nisso, que o Kahoot tem que baixar o aplicativo, porque tem o Kahoot online, né? O ponto .it, mas então para alguns celulares não está funcionando. Isso, eu acho que eu configurei para poder fazer mais de uma vez e poder editar a resposta também, que ficava até mais fácil. Que é você pegar a resposta que você já tinha dado e só editar, só mudar as questões que você tinha errado, talvez. No Kahoot é online. Isso. Edson, você tentou entrar no Kahoot online sem baixar o aplicativo? Tentei, Érica. Eu até tinha falado com você semanas atrás. Uhum. Não, E mas você tinha tipo, falado do Tinkercad, né? não, do carro eu também falei. Eu consigo entrar, só que quando é na hora de colocar meu nick, meu nome, aí não aparece o teclado no meu celular. Aí, quando você baixou o aplicativo, aí deu certo. Foi Deu, isso? deu certo. Entendi. Entendi. Então, você achava melhor que fosse no Forms, que aí não tinha que baixar, você deletava esse aplicativo. Exato. É? Gente, então eu acho que eu vou voltar a fazer no Forms, porque o que a gente puder tirar de barreira, assim, de equipamento, é melhor. Então, talvez eu volte a fazer no Forms. Por enquanto, essa semana ainda está no Kahoot, mas aí na outra eu volto a fazer no Forms e deixo com a opção de vocês poderem editar. Vamos dar uma olhada nas questões, então. Essas questões aqui ainda são da semana que foi aquele projetinho que era um botão. Não, não essas vocês já fizeram. É a do Forms que a gente tem que. É, acho que é a do Forms que a gente tem que dar uma reforçada, né? É, em relação à do Forms, o que deu mais probleminha foi a confusão entre analógico e digital. Vou colocar para vocês aqui. E também aquela parte dos blocos de programação, né? Que era entender cada parte do código para que serve. Então, tipo,
Qual o nome do dispositivo representado na imagem abaixo? Ele tem quantos terminais? Esse aqui era um potenciômetro. O símbolo do potenciômetro ele é muito parecido com um resistor, só que ele tem uma setinha no meio. Ele não é um resistor comum, ele é um resistor, só que ele tem um contato extra e esse contato ele é móvel. E aí a gente pode modificar o ponto de contato, então a gente modifica a resistência dele. Em relação às coisas, às entradas analógicas, né? No Arduino, essa questão aqui deu um pouco mais de erros também. Uma das alternativas que foi muito marcada era que só podia usar o pino A0, que não podia usar nenhum outro. E, na verdade, você tem 6 entradas analógicas no Arduino aqui, do A0 até o A5. Então, tem 6 entradas. Então, qualquer coisa analógica que você for conectar no Arduino, você pode usar essas 6. Então, por exemplo, se eu for fazer um projeto que ele tem sensor de temperatura, que eu quero medir as várias temperaturas, sensor de pressão, sensor de luminosidade. E aí, se chegar além de 6, aí você não vai ter como conectar no Arduino só, né? Você vai precisar talvez de 2 Arduinos ou de um Arduino Mega que tem mais entradas. Então, vocês têm que pensar no projeto de vocês quantas entradas analógicas vai ter, porque esse é um recurso mais limitado, você só tem 6. Nas digitais, vocês têm do 0 até o 13. Então, tem mais, tem 14 entradas digitais. Só que por que as entradas digitais têm mais? Porque se você vai... Alguns dispositivos usam vários de uma vez. Tipo, a tela LCD já usava 6 pinos digitais de uma vez, só para a tela. Então, é por isso que a gente precisa, geralmente, de mais entradas digitais. A entrada digital ela também é mais barata de ser construída, porque a entrada digital não precisa de um conversor. Para cada entrada analógica, você tem que ter um conversor analógico digital. Então, ela é um pouco mais cara e aí, por isso, também um número reduzido. Érica, tem como usar mais de uma placa de Arduino ao mesmo tempo, no mesmo projeto? Tem. Inclusive, a gente conecta os Arduinos pela porta serial. Essa mesma porta que a gente usa para comunicar com o computador, a gente vê que ela está no pino 0 e 1, né? Então, você pode comunicar com os jumpers mesmo, por exemplo, você coloca o 1 de um Arduino com o 0 do outro, o 1 do outro com o 0 desse. Aí, o que é que você vai ter que fazer para comunicar esses Arduinos no mesmo projeto e integrar direitinho e não dar problema? Você vai ter que definir no seu projeto quem é o master e quem é o slave, quem é que está mandando e quem é que está obedecendo. Porque se os dois tentarem fazer tudo ao mesmo tempo, tipo, se você copiar um código e colocar o mesmo código nos 2 Arduinos, eles vão tentar fazer a mesma coisa e aí provavelmente vai dar errado aí na comunicação, entendeu? Então, vocês têm que sempre ter uma prioridade para um dos Arduinos. E aí, esse Arduino que está tendo prioridade, ele sempre vai, tipo, falar primeiro. Ele vai fazer uma solicitação e o outro ele vai ficar só esperando essa solicitação. A programação vai ser diferente para cada um. Você programa um e programa outro. Uma coisa, eu acho que eu acabei não mostrando para vocês em vídeo, porque, tipo, a gente sempre está conectando no Tinkercad, acho que tem como fazer também. Acho que tem como fazer, Letícia. Eu nunca tentei, mas tem sim. Tem sim. Seria você ligar um fiozinho entre 2 Arduinos mesmo. A montagem seria... Vou pegar um aqui. Seria você ligar realmente, tipo, do 0 de um para o 1 do outro. E do 1 para o 0. Aí o código, quando você estiver selecionando esse Arduino aqui, ó, eu cliquei em cima dele, aí clico em código. Aí aparece o código que tem nele. Aí quando eu quiser programar o outro, eu clico em cima do outro Arduino
e aparece o código que tem nele. E aí você bota para texto. Ou, enfim, mas tipo, esse Arduino aqui, como eu acabei de colocar ele, o código que tem nele é aquele de piscar, né? Que é o que vem por padrão no Tinkercad. E aí a gente ia modificar esse código aqui para fazer os dois se comunicarem. É uma ótima ideia de projeto, só que eu acho que é um pouquinho mais avançada. Se a gente pudesse fazer umas coisas presenciais, não vou parar de me lamentar, né? Mas e aí, uma vez que você programou o Arduino, o código fica salvo. Então, você tira a USB do computador, você programa um de cada vez, quando for no computador de verdade. E... Não precisa não, Letícia. Você pode continuar colocando o carro na frente dos bois. Pode continuar adiantando as coisas. Isso é ótimo. Não tem problema, não. Não se reprimam. Então, você programa o Arduino um de cada vez no computador, aí tira a USB, aí ele vai desligar, né? E aí, depois você liga a USB, tipo, numa fontezinha, assim, por exemplo, essa fonte aqui de celular, ela é uma entrada USB, né? Então, você pode pegar o mesmo cabo que você usa para programar o Arduino, colocar aqui e deixar ele na tomada, e ele vai estar funcionando, porque ele já está programado. Então, você programa cada um, e aí, uma vez que programou, ele já está com aquele código lá dentro. Você não precisa mudar e nem precisa deixar ele conectado sempre ao computador. Certo? Porque aí, no computador, mesmo que o seu computador tenha várias portas USB, você só consegue programar um de cada vez, porque lá na própria ideia do Arduino, você escolhe qual é a porta de comunicação. Já dizia Patati Patatá, não se reprima. Tem uma música dos anos 90, muito antiga. Então, a ótima ideia é ótima coisa para vocês saberem mesmo, porque talvez vocês tenham que fazer isso. Tem um projeto que a gente está fazendo, que um aluno está fazendo lá no campus de Cajazeiras, que ele estava fazendo uma máquina para receber doações. Então, era uma máquina mais ou menos no formato de um fliperama, sabe? Aqueles videogames. E aí as pessoas podiam ir lá e doar coisas, tipo alimento, tinha um compartimento para alimentos, um para roupas, e tem um compartimento e tem as coisas para dinheiro, né? Tem um moedeiro para receber moedas e um noteiro para receber notas e contar. E tem um compartimento para brindes também. Então, dependendo do valor que a pessoa doa, pode receber um brinde. E aí, tudo isso ele fez com... Tinha uma tela, um monitor, então ele usou um Raspberry Pi. Não, gente. Olha, a programação inicialmente vai ser meio travado mesmo e vocês vão usar códigos prontos. A ideia é que vocês vão usando, vão testando. Pelo menos no simulador não tem como vocês explodirem nada. E programação é bom por isso, porque no geral não tem como a gente explodir muita coisa. Então é melhor do que testar as coisas no laboratório. E aí vocês vão copiando as coisas, e aí muitas vezes, tipo, você quer fazer uma coisa, queimando LEDs, você quer fazer uma coisa que não tem o código para você copiar, entendeu? Você quer, por exemplo, nesse exemplo agora, você quer usar um sensor de presença e um servomotor. Não vai ter um que tem as duas coisas. Tipo, vai ter código que usa o sensor de presença e vai ter código que usa o servomotor já pronto pela internet. Mas não vai ter um que integre os dois. Então, vocês vão pegar um do sensor de presença, um do servomotor e vai tentar juntar esses dois. E aí é nessa junção que vocês vão aprendendo. Porque aí, se vocês simplesmente colarem um por cima do outro, vai dar um monte de erro na programação, né? Então, vocês vão ter que entender o código, entender o que cada linha está fazendo e saber quais são, por exemplo, se você vai usar como base o código do sensor de presença. Você vai, copia o código do sensor de presença, e aí depois você vai pegando as linhas do servomotor e vai colocando lá, entendeu? Vai tentando fazer pequenas modificações nesses códigos que a gente está fazendo semana a semana, que vocês vão se acostumando. Eu já vi que, por exemplo, no código da tela LCD, eu já vi que tiveram várias variações, assim. Já teve gente que colocou, tipo, para logo no início ele já colocar alguma mensagem, teve gente que colocou Love is Down, ficou bem legal.
Teve gente que colocou para ele colocar uma mensagem diferente no monitor serial. Então, eu vi que vocês já fizeram coisas diferentes, assim. Então, é isso mesmo. É ir tentando entender o que aquilo faz e aí você se apropria para poder modificar. Então, primeiro, pega o que está pronto, aproveita que tem muita coisa pronta para a gente usar, e aí depois vai modificando e vai se apropriando do conhecimento. Então, não tem que ter medo da programação, tá? Vai uma coisa de cada vez. Vocês não precisam, não fiquem se cobrando assim, eu tenho que terminar esse curso de um jeito que eu sente no computador, não tenha nada para eu consultar, para eu olhar, para eu pesquisar em lugar nenhum, e eu consiga escrever um código do início ao fim, sem testar, e que vai funcionar de primeira. Porque nenhum programador faz isso. É porque, Tipo, Érico, diga. é porque, tipo assim, eu fico. Porque assim, nos códigos lá, a pessoa só faz copiar e colar, né? Tipo assim, aí eu também sou meio ruim de interpretar, eu não consigo interpretar direito o que tá dizendo. Eu só copio e colo e acabo não entendendo nada. Tipo assim, só. Entendeu? Entendi. Pronto, meu conselho é que além de copiar e colar, você tente modificar uma coisinha. Tipo, por exemplo, modificar um pino. Esse aqui ele estava usando um sensor no pino A0, eu vou modificar para o pino A1. Aí você vai, modifica na montagem, bota para o pino A1 e depois modifica lá no código. Aí você vai ter que encontrar a parte do código que estava declarando o pino para poder modificar, entendeu? Então, o meu conselho é que inicialmente vocês comecem a modificar uma coisinha de cada vez, assim. Mas realmente, Não fazer bem igual, né? não fazer exatamente igual. Exatamente. Tipo, pegar o código que está lá e aí vocês vão modificando uma coisinha de cada vez. Um outro jeito, assim, é porque cada pessoa aprende de um jeito, né? Tem muita gente que aprende copiando. Para mim, não funciona muito bem. Eu acho, assim, copiando mesmo, sabe? Você, tipo, pegar um papel e escrever o código todo, mas tem muita gente para quem isso funciona, e aí eu aconselho vocês a testarem, ver se isso funciona, porque a gente, né, vai olhando como é que dá certo para os outros, e aí a gente vai testando se dá certo para a gente repete, se não dá certo, a gente joga fora e vai tentar outro jeito. E aí, esse jeito de copiar é tipo você pegar a tela do seu computador, para quem está fazendo no computador, né? E, tipo, tentar dividir a tela. E aí você deixa, tipo, metade com o Tinkercad, mais ou menos assim. E metade com a apostila, entendeu? E aí vai copiando da apostila para o Tinkercad. E aí, quando você copia, muitas vezes passa pela sua cabeça, né? Para você poder copiar. Então, você vai aprendendo pelo menos as coisas de sintaxe. Tipo, como se escreve aquela palavra, digital right, como se escreve. Porque como as palavras são tudo em inglês, então, muitas vezes a gente erra, assim, uma letrinha na hora de escrever. A gente até sabe que tem aquele comando que é digital right, mas a gente não lembra como se escreve write, por exemplo. Então, para isso a cópia ajuda. Mas para um funcionamento mesmo, o que ajuda é testar. É esse negócio de tentar modificar alguma coisa. E aí, como vocês não estão com muito tempo para, tipo, fazer todas as possibilidades de teste que tem num projeto, porque o ideal seria a gente pegar um projeto desse e esmiuçar, né? Tipo, fazer todas as modificações que derem, modificar todos os pinos, modificar, por exemplo, é um sensor de presença, aí a gente modifica para botar um botão no lugar do sensor de presença para ver se funciona também. E aí fazer essas modificações. Como vocês não estão com muito tempo para isso, o meu conselho é que a cada semana vocês façam pelo menos uma modificação, que aí é a constância. O aprendizado é constância. Diga. Henrique, o microfone tá ligado. Esqueci. Não, tá. Pronto. Então, é isso aí para melhorar a programação. E aí, para melhorar a programação mesmo, o ideal é você fazer modificações naquela parte do loop, que é a parte. Agora eu parei de apresentar, né? Porque como é o código do Arduino, vou pegar esse aqui que está bem grandão.
nessa parte inicial, a gente faz as declarações de variáveis. Então, aqui a gente vai declarar os pinos, vai declarar uma outra variável inteira que você vai usar para fazer uma leitura. Você vai fazer isso aqui no início. Aí, nessa segunda parte, você vai fazer a configuração, que foi até uma coisa que Letícia falou que ela usou aqui para poder desligar o LED na semana do botão, né? Na semana passada, para poder desligar o LED no início, porque senão toda vez que ligava o Arduino, o LED já começava ligado. Então, para deixar o LED desligado no início e não ficar desligando ele sempre, ela colocou o comando para desligar o LED aqui dentro do setup. Então, o setup são essas configurações iniciais. São coisas que você faz só uma vez e depois para. Você não precisa fazer de novo. E talvez até atrapalhe fazer de novo, como nesse caso de desligar o LED, né? Se ela ficasse desligando toda a vida e atrapalhar o resto do código. Então, aqui é o setup. E aí, aqui vai ter a parte de programação mais parecida com o que vocês estudaram lá em programação, que talvez vocês estejam estudando em C, né? Que aí vocês vão ver os laços, os condicionais, if, else, enquanto, ou while. E aí, nessa parte do loop é que vai ter essas coisas de programação, mais de lógica mesmo. E aí, a programação, além dessa coisa de sintaxe, é você começar a pensar na lógica, começar a entender por que o código é desse jeito. Então, por exemplo, se o seu código ele precisa testar uma condição. Se tem presença, abre a porta. Se não tem presença, não abre a porta. Então, ele precisa testar essa condição. Aí, qual é um bloco bom de programação para a gente testar isso? É o if, né? Porque o if já significa isso mesmo. If, condição, faz o que está dentro das chaves. Se não, faz o que está embaixo. E aí, vou até aproveitar essa deixa para, então, explicar o código dessa semana. E uma outra coisa também para aprender a programação, gente, é vocês lerem, ou pelo menos usarem sempre, esse código que está comentado. Aí eu sei que às vezes ele dá mais um trabalhinho para copiar, né? Porque vocês copiam, e às vezes o comentário vai para outra linha, e dá erro, aí você tem que apagar uma parte do comentário. Só que aí esse comentário já lhe ajuda muito, porque ele já diz, em cada linha, Natanael falou aqui o que cada instrução significa. Então, já ajuda muito a vocês saberem. Eita, aqui eu estou incluindo a biblioteca do servo. O que é que vai acontecer se eu não escrever essa linha para incluir a biblioteca do servo motor? As funções que eu estou usando aqui, que eram de servo motor, não vão funcionar. Então, essa inclusão da biblioteca é importante porque eu já posso usar as funções dessa biblioteca do servo. Eu não tenho que criar elas do zero. Para fazer esse código da porta, eu precisava incluir essa biblioteca de todo jeito? Não precisava. Eu podia fazer direto programando o pino do servo, mas aí ia ser mais difícil, porque eu não sei exatamente como programar o servo para girar para um lado, para girar para o outro, e aí essa biblioteca ela já abstrai isso para a gente. Então, a gente não precisa saber exatamente qual a sequência de bits colocar no servo. A gente só vai e usa a função, essa função aqui, .write. Então, você bota o nome que você deu para o seu servo e .write é um método, na verdade, desse objeto. E aí, entre parênteses, você coloca a quantidade de graus e ele vai girar aqueles graus, para frente e para trás. Então, essas primeiras linhas são declarações, né? A primeira, a inclusão da biblioteca. As duas segundas, eu estou declarando os dois pinos, o 3 e o 4. O 3 como o pino da porta e o 4 como o pino do pi. Eu precisava declarar essas variáveis de pinos? Não. Só que aí facilita, porque lá na frente eu não vou ter que escrever exatamente o pino da porta. Eu vou escrever essa variável aqui, pin porta, e ele vai substituir por 3. E aí, por que é bom isso? Porque se eu quiser mudar o pin da porta, eu não preciso mudar em todos os lugares do código onde eu estava usando 3. Eu só mudo aqui em cima, tipo, eu quero colocar o 5. Eu descobri que nem na semana passada, né? Teve um erro no meu LCD, que eu descobri que o pino 5 do meu Arduino não estava muito bom. E aí eu tinha que mudar o código para colocar o pino, o que era no 5, colocar no 6.
Aí, se eu tivesse colocado só o número, ia dar um pouco mais de trabalho, porque eu tenho que mudar em todos os lugares do código. Mas como eu tinha botado uma variável, eu só tive que mudar lá em cima. Aqui, eu tenho uma declaração de uma função. E aí, eu estou apresentando, né? Tô. Vocês estão tão caladinhos, mas é porque estão prestando atenção. Então, a declaração de uma função é uma coisa que você vai usar para facilitar a sua programação. Por exemplo, a programação, geralmente em algoritmos, o primeiro exemplo que eles dão para vocês é fazer uma receita de bolo, né? Que aí, tipo, que é um algoritmo? É uma receita. É um passo a passo ali que o computador ele vai ser capaz de executar aquele passo a passo. Porque com seres humanos, você não precisa dizer exatamente o passo a passo. Tipo, se eu estou falando com você e você já sabe fazer um bolo, eu posso dizer, Letícia, faz um bolo para mim. E aí eu não preciso te dizer todos os passos do bolo, porque você já sabe fazer um bolo, né? Mas para o computador não, porque o computador não sabe fazer um bolo. Então, se eu quero que ele faça, eu tenho que dizer cada passo. Misture farinha com leite. Enfim, acho que não vai dar certo nessa ordem, mas enfim, misture manteiga com açúcar. E aí eu vou fazendo o passo a passo para o computador poder executar. Então, o exemplo clássico de programação é esse da receita de bolo, né? Porque se você dá uma receita bem detalhada, qualquer pessoa é capaz de executar aquela receita. E aí, uma função, nessa analogia da receita do bolo, seria uma coisa que você não precisa colocar no meio da receita. Por exemplo, você pode colocar no meio da receita, despeje a cobertura. E aí, lá embaixo, você coloca qual é a receita de cobertura. Entendeu? Porque aquela receita de cobertura pode ser reutilizada em várias receitas de bolo. Então, uma função é uma coisa assim. É como se fosse uma coisa à parte que você está usando no seu programa e que você pode usar também em outros programas. E aí é legal porque ela fica mais organizado. Você não bota tudo no meio misturado. Porque imagina, você vai falar uma receita de bolo, aí você começa, misture manteiga com açúcar. Em outro pote, misture leite condensado com chocolate. E aí em um outro pote, você faz não sei o quê. Aí na mesma receita, você fala todas as coisas que a pessoa tem que fazer, uma atrás da outra, assim. Aí fica muito confuso, né, para a gente ler. Então, para o computador também é mais fácil se você tem blocos separados assim, você separar esses blocos em funções. E aí aqui a gente criou a função de presença detectada, que é quando a mão passa na frente do sensor, ele detecta a presença e aí ele vai fazer algumas ações quando detecta a presença. E aí isso aqui facilitou, porque no código do loop, o void loop ele ficou curtinho. Porque no void loop eu só tenho que fazer um teste aqui. Érica, Oi. agora assim, como é que a gente faz? Por exemplo, teve uma semana, eu acho que foi semana passada, retrasada, que era botão pressionado. Como é que ele vai saber que é botão pressionado significa que o botão está pressionado? Ou, por exemplo, presença det é presença detectada? Uhum. Ele não vai saber. Ele não vai saber. Só que eu faço um teste aqui. Eu faço um if, né? Se digital read PIN-PIR for verdadeiro, então, se eu li nesse sensor aqui, o número 1, eu vou fazer o quê? Eu vou printar no monitor serial, alguém chegou, e eu vou chamar essa função aqui, presença det. O computador ele não sabe que isso aqui significa presença det. Para ele é só assim, eu li 1 nessa porta, eu vou executar essa função. E aí, o que é que tem nessa função? Está aqui embaixo, presença det. Eu vou dar um comando para o motor, vou escrever porta aberta, depois vou esperar 2 segundos, 2.000 milissegundos, depois vou dar outro comando para o motor para fechar e vou escrever porta fechada. Entendeu? Então, o computador ele não sabe que presença det é a presença detectada. Ele sabe que se ele identificar no pino PIR, que é o pino do sensor, que é o pino 4, ele vai fazer essa sequência de ações. E aí, essa sequência de ações é a sequência da presença detectada, entendeu?
Então, é sempre a gente que tem que saber o significado que a gente dá para essas ações. O computador ele não vai saber nada, ele vai estar executando aí uma coisa para Entendi, é porque eu estava com dificuldade em entender essa parte de criação do void, da função. Sim, sim. Pronto, a criação do void aqui é só para eu dizer que lá embaixo eu vou fazer uma função. E aí, essa função aqui, ó, é porque nesse caso eu coloquei tudo no mesmo código, né? Mas às vezes a gente usa várias funções dessa em um outro código, e a gente chama esse outro código de biblioteca. Então, podia ser que eu já tivesse criado uma biblioteca que tivesse esse void presença det, entendeu? E aí eu ia incluir aqui essa biblioteca, biblioteca da presença.h. E aí eu ia só chamar aqui a função presença det e eu não precisava dessa parte aqui do código. Eu ia deletar tudo isso no meu código, ele ficava bem mais enxutinho. Mas aí, como eu tinha incluído a biblioteca, toda vez que quando eu chamasse presença det, ele ia procurar lá na biblioteca, ver se tinha aquela função. Então, ficava em arquivos separados. Pronto, vamos ver se dá tempo a gente fazer a montagem. 15 minutinhos. Então, vamos lá. Só mostrar aqui para vocês. Esse sensorzinho de presença... Esse meu tá todo desencaixado já. Ele tem 3 pinozinhos, que é o VCC, Alt e GND. Então, VCC é sempre o 5 volts ou 3.3, depende, tá, gente? Tem sensor que trabalha com 3.3. Na maioria, a gente vai trabalhar com 5 volts. GND é o terra. E Alt vai ser realmente o pino de sinal. Vai ser o pino que esse sensor vai dizer, tem uma presença. E aí, como é que ele sabe que tem uma presença? É um sensor de presença que nem vocês estudaram lá em automação residencial. Isso aqui é só uma capinha de plástico, é uma lente, que aí, na verdade, esse sensor aqui é um sensor de temperatura, né? Ele detecta corpos que estão em média a 36 graus. E aí, só que ele só vai detectar coisas que estão na frente dele. E no sensor de presença, geralmente, a gente quer que ele detecta coisas que estão no raio grande. E aí, por isso que a gente coloca essa lente, porque ela foca tudo que está ao redor aqui no ponto do meio. Então, isso aqui é uma lente, só que é de plástico. Aí, esse sensor de presença. E ele tem 2 pinozinhos aqui que dá para a gente ajustar. Tem uma chave aqui. Minha chave é gigante para isso. Mas dá para a gente ajustar. É uma chavezinha estrela. E aí dá para vocês mexerem nesse pino. Assim, para um lado ou para o outro. Isso aqui, gente, ele é um potenciômetro também. Ele é um potenciômetro pequenininho, mas é um potenciômetro. E são 2 potenciômetros, então. E um vai servir para ajustar o tempo que esse sensor fica ativado. E o outro vai servir para ajustar a sensibilidade. Então, a sensibilidade significa o quê? Que ele vai ser mais ou menos sensível. Significa que se uma pessoa passou e ela não estava com 36 graus, ela estava com hipotermia, estava com 32, você vai precisar de um sensor muito sensível para identificar essa pessoa, né? Ou se ela passou muito longe, ou se uma criança passou e aí estava baixinha, assim, não pegou exatamente em boa parte da lente, pegou só na parte de baixo, mais ou menos, o sinal dessa criança. Então, para isso, você vai precisar de uma coisa bem sensível. Só que aí, se você deixar sensível demais, ele vai ficar disparando por qualquer coisa. E aí também você vai ajustar essa sensibilidade para ficar no nível que você queira. O tempo é o seguinte: esse sensor, geralmente, ele é usado para interruptores. E aí, nos interruptores, a gente quer que o sensor ative e ele já ativa a lâmpada sozinho. Você não tem um Arduino lá para contar o tempo. E aquela lâmpada fica ativada por tantos segundos, por 30 segundos. E aí, esse é o tempo de ativação do sensor. Como a gente está usando ele no Arduino, a gente quer que esse tempo seja mínimo. Porque o Arduino, ele vai pegar um tempo mínimo. Mesmo que ele fique só durante 30 milissegundos, já é um tempo muito grande para o Arduino. Ele vai perceber que aquele sensor foi para 1, nem precisa dar interrupção para isso. Mas, se ele ficar ativo por muito tempo, o Arduino pode interpretar que ele foi ativado várias vezes. Então, que outra pessoa chegou, entendeu?
E aí ele vai ficar abrindo e fechando a porta várias vezes. Então a gente vai colocar o tempo no mínimo. E a sensibilidade eu coloquei no mínimo também, porque eu estou aqui muito perto do sensor. Aí eu vou ficar ativando o sensor por qualquer coisa. Então, coloquei os dois no mínimo. Agora eu vou tentar focar assim. E aí eu vou parar a apresentação, porque aí vocês vão ver por enquanto só a montagem, tá? Então, essa montagem é a mesma que vocês vão fazer no Tinkercad. Pega o pontozinho que tem VCC. Se o Tinkercad de vocês já está traduzido para português, vai ter, acho que potência lá, em vez de VCC. O outro pino tem GND, aí vai ter terra lá no Tinkercad. Então, o VCC você coloca no mais aqui da placa e o GND no menos. Por que mais e menos? Só porque fica mais fácil a gente saber. Porque, na verdade, isso aqui é um fio. Eu podia conectar 5 volts no menos e terra no mais. Só que aí ia ficar mais confuso para a gente interpretar. Como criar uma bicicleta. Eu fico vendo as coisas de vocês atrasados, não entendo nada. Vamos lá. Então, olhando para o próprio código, a gente viu que o sensor o pino do sensor, a gente conectou no pino 4 do Arduino. Então, vou precisar de um fiozinho e vou conectar no pino 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. E aí, eu vou conectar na mesma linha aqui do pino do sensor, porque aí tem um fiozinho que passa por baixo, né? Então, os dois vão estar conectados. O pino do motor... Cadê o motor? O motor, ele tem 3 fios, e aí ele não vem escrito aqui atrás o que é cada fio, só que ele sempre é dessa mesma cor. Então, a gente pode procurar, sempre que quando vocês pegarem um dispositivozinho desses diferente, tipo assim, um dispositivo que vocês não conhecem. Ah, uma biblioteca. Minha gente, eu li bicicleta, juro. Sempre que tô desorientada, meu Deus. Vamos criar uma bicicleta? Vamos! Como é que vocês querem? Uma bicicleta automatizada? Mas vamos criar uma biblioteca, vamos. Pois é, a ideia seria que a gente guardasse esses códigos que a gente está fazendo e sempre que uma função se mostrasse útil, a gente colocasse essa numa biblioteca pessoal, por exemplo, porque aí você não precisava ficar indo atrás dessas funções, né? Você criava aquela função e sempre ia usar ela. Mas, assim, por enquanto a gente está trabalhando ainda com coisas muito variadas, né? Aí é difícil. Mas, geralmente, quando vocês estão fazendo um projeto só, vocês acabam sentindo a necessidade de criar uma biblioteca mesmo, porque senão vai ficar um código gigante, cheio de funções lá embaixo. O que eu ia falar era que, tipo, sempre que vocês pegarem um componente novo, acabei de ganhar um sensor novo aqui, não sei como é que funciona, quais são os pinos. Aí vocês colocam o nome desse sensor e colocam datasheet. Por exemplo, eu acho que eu mostrei já o datasheet do LCD, né, para vocês. Aí eu vou colocar esse aqui, microservo 9G. Aí vocês vão encontrar os datasheets em PDF. E nas imagens, muitas vezes você já tem as conexões. Ó. Então, aqui já está dizendo que o vermelho é o 5 volts, o marrom é o terra e o laranja é o pino PWM, que é onde você vai conectar aí com o controle do seu motor. No caso, o pino PWM que a gente está usando aqui é o pino 3. Então, vou até manter as cores para ficar mais claro. Então, vermelho, vou conectar o vermelho, vou deixar na placa mesmo. O marrom, que é o terra,
Vou também colocar na placa. E o laranja é o pino de sinal. Aí esse eu vou colocar aqui no pino 3. E aí o pino 3 no Arduino, ele tem um tiozinho. Então, dessa vez, a gente não está usando aquela função analog write, né? Aí vocês podem até estar se perguntando assim, gente, mas semana passada, para usar o pino PWM com a função PWM, a gente não teve que usar essa função analog write, que é aquela função que coloca os pulsos de tamanho diferente e tal. Por que essa semana a gente está controlando o motor, que é uma coisa que naturalmente é controlada por um sinal PWM, e não está usando a função analog write para mandar esses pinos de tamanhos diferentes, esses pulsos de tamanhos diferentes? Porque essa semana a gente está abstraindo, a gente está usando direto as funções da biblioteca servo. Então, a gente não está fazendo o analog write, porque na biblioteca servo ele está fazendo o analog write lá dentro. Exatamente, a gente está mandando um valor constante para a biblioteca servo. E aí, lá dentro da biblioteca servo, tem uma função que pega esse valor constante e vai transformar em um sinal PWM. Então, vamos lá, o que é que falta conectar? Então, só... Tá dando para ver? Deixa eu verificar. Então, lembrando que essas linhas aqui da protoboard, elas não têm energia por si só, elas sempre vão pegar a energia do Arduino. Então, você sempre tem que conectar o GND e o 5 volts. Então, 5 volts, conectar aqui no mais. E o GND, a gente vai conectar nessa linha de menos. Essas linhas, às vezes, elas têm uma quebra aqui no meio. Então, vocês usam só de um lado ou só do outro, dependendo da placa. Acho que eu conectei tudo, né? É só isso. A montagem dessa semana é bem simples. E aí, eu vou pegar o cabo. O cabo é USB normal. Já tá mexendo aqui no motor porque que o Arduino já estava programado. Vou abrir a ideia do Arduino para mostrar para vocês como é que programa, mas na verdade já está programado. Esse aqui é o sketch da porta, né? Então, o que é que ele faz? Aqui no void loop, sempre que ele identificar, ele vai fazer uma leitura digital no pino do sensor PIR. Sempre que ele identificar que esse pino é igual a 1, ele vai escrever no monitor serial alguém chegou e vai chamar a função presença det. Tô acabando. Fome, né? Tô acabando. Vai chamar a função presença det. Então, aqui, para programar, aqui a gente pode verificar a sintaxe. Então, a gente salva esse sketch. E carregar. Outra coisa, quando vai programar. Compilou, não sei se carregou.
quando vai programar, às vezes dá erro programar ele já montado, assim. Foi uma coisa que eu mostrei, pronto, agora ele carregou normal, deu tudo certo. Mas às vezes dá erro porque aqui esse motor, ele puxa muita corrente desse pino de 5 volts. Então, como o Arduino ele funciona com essa energia que ele tem, se eu estou dando muita energia para o motor, ele não consegue se programar com essa saída toda de corrente aqui pelos 5 volts. Então, às vezes é melhor programar ele sem esses pinos de alimentação. Então, só para mostrar, para concluir a aula e vocês poderem almoçar, aqui a gente pode abrir o monitor serial. E aí, no monitor serial não está aparecendo nada, tá? Só esses pontinhos. Quando eu passo a mão, ele aparece porta aberta, porta fechada. E travou. Bom, no motor ele funcionou direito, mas no monitor ele apareceu várias vezes, né? Manteve a porta aberta aí por um tempo e depois fechou. E é isso, o projeto dessa semana. Vocês vão fazer esse projeto lá no Tinkercad e vão responder o Kahoot ainda essa semana. Pode falar sim, Letícia, pode falar. Vão responder ainda o Kahoot dessa semana e semana que vem a gente coloca Google Forms de novo, tá? Para facilitar.